A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos dar continuidade àquela proposta que trazemos para você aqui em nosso canal, o Obreiro Aprovado. Já trouxemos uma introdução e agora vamos para o estudo #01. A nossa proposta que recebemos do Senhor em nosso coração é 6 estudos. Temos 6 estudos já elaborados para compartilhar com vocês dentro dessa proposta com o tema O Obreiro Aprovado. Então hoje é o estudo de número 1 e vamos falar sobre a chamada do obreiro. O obreiro aprovado é o obreiro que tem chamada e chamada de Deus. Para basearmos este estudo, trouxemos um texto lá de Atos capítulo 9. Vamos falar um pouco sobre a chamada de Deus na vida do apóstolo Paulo. No versículo de número 15 está escrito: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Por diversas vezes, a chamada de Deus na vida do apóstolo Paulo foi questionada. Inclusive pela própria igreja de Corinto. Quando Paulo escreve a sua primeira epístola aos crentes em Corinto, ele inicia a carta dizendo: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Paulo introduz esta carta porque já circulava uma mensagem totalmente contrária ao que Deus tinha na vida dele. Já existia um grupo dentro da igreja que não concordava com o apostolado de Paulo, que refutava o apostolado de Paulo. Isso porque em Jerusalém se apregoava que o apóstolo era aquele que andou com Jesus, que viu os milagres de Jesus, que esteve aos pés de Jesus enquanto Jesus esteve com o seu ministério terreno. Mas vale ressaltar que o apóstolo Paulo passou anos no deserto e ali obteve revelações da parte do Senhor. Esteve com o Senhor mais de 3 anos no deserto. E ali o Senhor se apresentou para ele, o Senhor Jesus Cristo glorificado, o Jesus Cristo ressurreto, lhe deu vários ensinamentos e ali ele absorveu muita coisa da parte do Senhor. Então o apostolado do apóstolo Paulo é totalmente diferente daquele lá de Jerusalém, daqueles discípulos que foram chamados por Jesus em seu ministério terreno. Mas isso não refuta o apostolado de Paulo, porque ele foi chamado pelo próprio Deus, pela vontade de Deus, não dos homens, pela vontade de Deus, para ser o apóstolo dos gentios. Isso também estava acontecendo. Paulo escreve aos Gálatas, também refutando esse discurso, essa mensagem que era apregoada, que contestava o apostolado de Paulo. Ele começa a carta aos Gálatas dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. A todo instante, Paulo tem o seu ministério, essa chamada de Deus na sua vida questionado. E é por isso que aqui está a diferença. É que o obreiro aprovado, ele tem uma chamada divina e ele reconhece a chamada de Deus sobre a sua vida, porque a partir do momento que um obreiro começar a viver uma vida ministerial, buscando reconhecimento apenas humano, os aplausos humanos, viver apenas pelo que os homens vão pensar ao seu respeito, buscando galgar um espaço dentro da obra de Deus com apadrinhamentos, com jeitinho brasileiro, querendo servir ao Senhor, esperando apenas que os homens lhe recompensem de alguma maneira, ele está com o ministério fadado ao fracasso. Mas quando o obreiro reconhece que sobre a sua vida tem uma chamada divina, e se é que realmente tem essa chamada de Deus, então ele não se importa com o que dizem ao seu respeito. Ele não para porque estão reconhecendo ou não reconhecendo o seu ministério, porque ele sabe o Deus que lhe chamou. E o Deus que chama, e o Deus que separa, e o Deus que escolhe é o Deus que se responsabiliza por suas escolhas.
Paulo foi chamado por Deus para ser apóstolo do gentio, apesar de muitos irmãos já dentro das igrejas questionarem o chamado de Deus na vida do apóstolo Paulo. Mas ele foi chamado por Deus. Desde o capítulo 9, que o Senhor Jesus se apresenta para o apóstolo Paulo, quando ele estava com carta para perseguir os cristãos em Damasco, daquele dia em diante, Paulo não foi mais o mesmo. O Senhor se apresentou para ele e a sua vida foi selada com o chamado. Quando ele cai, não sei se do cavalo, se estava a pé, eu sei que ele caiu com o resplendor da luz. Ele teve um diálogo com o Senhor ali e dali ele vai cego para Damasco. E 3 dias, sem comer, sem beber, em jejum e cego. E o Senhor se revela para Ananias e diz: Ananias, vai à rua direita, à casa de Judas, porque lá tem um homem por nome Saulo. Vai lá, porque eu tenho algo na vida dele. Ora, este homem por nome Ananias, aparentemente parece ser um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que tem intimidade com o Senhor. O Senhor levanta Ananias para uma grande obra na vida do apóstolo Paulo. Mas olha que interessante, o próprio Ananias questiona Jesus sobre a sua escolha, sobre a escolha do Senhor. Peraí, Senhor, o Senhor realmente quer que eu vá a essa casa? A esse homem, talvez o Senhor não saiba, ele veio para perseguir aqueles que buscam o teu nome, aqueles que adoram o seu nome, aqueles que te servem. Ananias parece que de uma maneira sutil começa a querer colocar em xeque a onisciência de Jesus, como se Jesus não conhecesse quem era Saulo, como se Jesus não conhecesse quem era aquele homem que estava ali, que já não era mais o mesmo, já havia passado por um processo de conversão e de transformação, mas na cabeça de Ananias, Saulo ainda era um perseguidor ferrenho da igreja. É quando o Senhor se apresenta para Ananias e diz: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. O Senhor escolheu o apóstolo Paulo para uma grande obra no mundo. Deus separou o apóstolo Paulo e a chamada de Paulo, independente do que diziam a seu respeito, ele estava cravado, atravessado por essa chamada e só isso lhe importava. É por isso que Paulo foi um apóstolo, um obreiro aprovado, porque sobre a vida dele tinha uma chamada de Deus. Eu quero só esclarecer algo muito importante. Infelizmente, nem todos que têm chamada de Deus necessariamente quer dizer que terá uma aprovação no seu ministério. Eu estou dizendo até agora que para ser um obreiro aprovado, tem que primeiro ter chamada. Se não tiver chamada de Deus, se a chamada for dos homens, não tem nem para onde correr. O fracasso é certo. A derrota do ministério é certa. O ministério não vai dar certo. Essa consagração não vai dar certo se não for de Deus. Agora, não quer dizer também necessariamente que alguém que tem uma chamada de Deus terá sucesso. Você consegue compreender isso? O obreiro, para ser aprovado, primeiro tem que ter chamada. Mas nem todo obreiro que tem chamada quer dizer necessariamente que terá um ministério aprovado diante do Senhor. E eu vou te explicar por quê. Lembra de Saul? Quem foi que separou Saul? Quem foi que escolheu Saul? Foi Deus. Deus escolheu Saul. Deus pediu, Deus ordenou que Samuel ungisse Saul, rei de Israel. Só que Saul começa a se enveredar por outro caminho, por um caminho totalmente distante de Deus, por um caminho totalmente contrário à vontade do Senhor. Então ele não corresponde a um chamado. E por isso, aquele homem que foi separado por Deus para ser rei, não teve êxito nesse chamado. Então, às vezes acontece do obreiro ser chamado por Deus, mas ele não corresponder ao chamado que Deus tem sobre a vida dele. Ora, imagine alguém que foi chamado para pregar a palavra de Deus. Deus separa e diz: vou te usar na ministração da palavra. Vou te dar o dom de pregar a palavra. Mas aí o cidadão, o servo de Deus, não quer ler Bíblia, não quer estudar, não quer orar, não quer se consagrar, não quer ter vida no altar. Esse obreiro vai ter sucesso em sua vida ministerial? É claro que não.
Ele tem uma chamada sim, mas ele não corresponde a uma chamada. É chamado para cantar no coral, no conjunto, para louvar o Senhor individualmente, mas não tem uma vida dedicada, não ensaia, não se prepara, não tem uma preparação vocal, uma preparação espiritual, quer fazer de qualquer jeito, vai ter êxito? Não. Tem chamada? Tem, mas não está correspondendo ao chamado. Então entenda isso. Para ser um obreiro aprovado, tem que ter chamada. Mas a chamada é apenas um pontapé inicial. Porque se a obreira não corresponder ao chamado, não se dedicar a essa chamada, ele vai estar sucinto a um fracasso ministerial. Então, é bom que isso fique bem esclarecido. Entenda uma coisa, servo de Deus. Você que é obreiro, você que é obreira, você tem um chamado de Deus sobre a sua vida. No seu coração arde uma chamada de Deus e não deixe que nada apague isso, porque o que nos motiva a cada dia a trabalhar para o Senhor, a se dedicar para o Senhor, a se esforçar no reino de Deus, é porque sobre a nossa vida tem um chamado de Deus. Ai de nós se não fosse esse chamado de Deus. Então o obreiro aprovado é o obreiro que tem chamada. Você compreende isso, meu irmão? Você compreende isso? Eu quero orar por sua vida, você que tem um chamado, você que tem uma chamada de Deus. Eu preciso orar por sua vida, porque nesse momento talvez tem pessoas que têm um chamado de Deus, mas essa chamada está aí apagada, está aí só na fumaça. Você esmoreceu na fé, mas você sabe que sobre a sua vida tem um chamado. Deus tem coisas grandes para a sua vida, mas você precisa corresponder a esse chamado. Então deixa eu orar por renovo na sua vida. Querido Deus, Pai amado, Pai querido, neste instante eu quero orar por todos aqueles que estão comigo neste propósito do estudo, Pai. Deus, nesse momento eu quero orar por aqueles que estão desanimados, que estão abatidos, que estão angustiados, que estão decepcionados, frustrados, Senhor, por palavras negativas, por palavras contrárias, alguém que tentou puxar o tapete, alguém que tentou barrar o ministério, Pai, mas o Senhor tem uma chamada na vida desse homem, o Senhor tem uma chamada na vida dessa mulher, e eu te peço, Senhor, restaura, renova, coloca de pé mais uma vez, porque o Senhor selou esta vida com uma chamada, Pai, usa na tua obra, reacende mais uma vez esse desejo de te servir, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Meu querido irmão, se você ficou comigo até esse momento, eu quero acreditar que este estudo se tornou bênção para a sua vida. Então não esqueça, deixa aqui o seu like, compartilhe essa mensagem, este estudo bíblico com outros irmãos, convida, diz que ainda tem mais 5 aí pela frente e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Chame mais um para fazer parte dessa edificação, para se inscrever em nosso canal. E eu já te aguardo aqui para o próximo estudo, o estudo #2 desta proposta, o Obreiro Aprovado. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.